A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. A ordem natural das coisas na vida de Nili Ferrari. Imagine você, com apenas 15 anos, descobrir o universo cruel e triste da indústria da carne. Como se não bastasse o choque, você entende que precisa fazer algo. Mudar de dieta, rever hábitos de consumo e, principalmente, alertar as pessoas. Elas precisam saber disso. Pode parecer demais, mas para a nossa biografada, este foi um divisor de água em sua vida. Uma jornalista e influencer que se define como engraçada, focada em falar sobre assuntos urgentes e conscientizar as pessoas. E como o mundo seria um lugar muito melhor se tivéssemos mais pessoas iguais a Nili. Eu sou Renan Souza. Eu sou Pedro Ezequiel. E eu, Karina Merli. Seja muito bem-vindo ao programa Universidade 93.7. O tal divisor na vida de Nili Ferrari que eu citei no início deste programa foi o documentário Terráqueos, de Charles Manson. A obra traz à tona a relação de dependência que a humanidade tem quanto ao meio ambiente, mas acima de tudo, ela deixa nítido as crueldades e o desrespeito com a vida do nosso planeta. E é graças a essa visão sensível que tudo muda na vida de Nili. A minha jornada começou pela alimentação, quando eu descobri toda a crueldade animal envolvida na indústria alimentícia, principalmente a pecuária. E aquilo foi uma virada de chave muito grande para mim, porque eu percebi o quão urgente era isso, o quanto os animais estavam sofrendo, e esse assunto não é suficientemente falado. E aquilo me tocou muito. Da noite pro dia, quando eu assisti um documentário chamado Terráqueos, eu decidi que eu nunca mais ia compactuar com a crueldade animal. E assim eu fiz. Faz 12 anos isso já. Então eu decidi parar de comer carne. Eu tinha só 15 anos, não entendia nada da vida direito, mas eu entendia a crueldade animal. Aquilo foi muito fácil para mim de entender e me tocou profundamente. Eu não tinha acesso a praticamente nada, não tinha restaurante, então esse início foi difícil, mas depois, com o passar do tempo, à medida que eu fui me informando, foi ficando cada vez mais fácil, porque eu tinha acesso à informação, eu tinha a vontade mesmo de me manter disciplinada, de me manter no meu propósito, porque quando você muda por um propósito, e não por moda, não por pressão de outra pessoa, ou por qualquer razão que não seja propósito, é mais fácil, porque você tá muito focada no que você quer, você vai atrás, você realmente muda. E foi o que aconteceu comigo. À medida que eu fui me conscientizando, me informando, eu passei a comer cada vez melhor, e aí foi que eu tive contato com o veganismo, e aí minha alimentação ficou realmente cada vez mais natural, equilibrada, nutritiva mesmo, com muito verde no prato, não só macarrão, queijo e coisas que na época não me nutriam suficientemente para que eu ficasse saudável. Quanto mais Nili mergulhava nesse universo, maior era o seu compromisso com a militância. Foi um passo atrás do outro. Descobriu o feminismo, depois os cosméticos naturais, o estilo de vida saudável. Eu decidi focar em beleza natural especificamente a partir do momento que não tinha ninguém praticamente falando sobre isso naquela época. 10 anos atrás, hoje já tem pouco, imagina 10 anos atrás, não tinha, alguém precisava falar sobre isso. E eu decidi, junto a algumas outras pessoas, encabeçar esse movimento, porque alguém precisava falar sobre isso. E quando eu tive contato com esse tipo de informação, só vinha de sites americanos, em inglês, e numa linguagem super difícil. Então eu decidi traduzir esses conteúdos e conscientizar o Brasil mesmo a respeito dessa pauta que para mim era muito urgente, portanto, enquanto feminista,
por realmente ver o quanto a indústria da beleza pode ser tóxica, tanto em relação aos ingredientes que usa, quanto em relação à mensagem que ela passa, que eu decidi realmente focar nisso, porque era importante, eu vi a urgência, o quanto isso era necessário ser falado, e eu não me arrependi de modo algum de ter focado nisso, e isso continua sendo o meu propósito, e ainda que muitas pessoas falem sobre isso, hoje só vai somar. Esse movimento precisa ser cada vez maior e precisa vir cada vez mais gente falar sobre beleza limpa, natural e consciente, porque esse assunto é realmente tão urgente quanto a alimentação, embora ainda não seja suficientemente falado. Só que antes de chegar a essa atual versão, com mais de 30 mil seguidores no Instagram e que fala sobre beleza natural, a gente precisa voltar no tempo e conhecer a abelhuda. Essa era a maneira como a mãe da Nili a chamava na infância. Eu sempre fui uma criança de brincar na rua, de voltar para casa completamente suja, de rolar no chão, comer terra, voltar daquele jeito para casa. E eu também era uma criança e principalmente uma adolescente bem briguenta, de bater porta, de fazer um escândalo, enfrentar, responder. A minha mãe, inclusive, me chamava de abelhuda, de respondona, porque eu sempre fui, né? Isso obviamente mudou na vida adulta, muita terapia, muita tomada na cara da vida. Mas eu dei muito trabalho nesse sentido. No interior, as crianças têm a liberdade de brincar muito na rua, né? Então, a Nili sempre foi uma criança de muitas brincadeiras na rua, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito fantástica. A nossa infância foi assim, né? De muita brincadeira. Somos em 5 irmãs, então a gente sempre teve essa liberdade de poder brincar muito na rua. A Andréia, uma das irmãs da Nili, confirma a infância serelepe delas, como você pôde ouvir. Os 16 anos de diferença entre ela e a caçula deu a oportunidade de ver uma pessoa muito decidida florescer. A Nili, como minha irmã, ela é meu xodó. Eu sou apaixonada por ela e a nossa diferença de idade é de 16 anos, sabe? Então, ela é a caçulinha da família. Somos em 5 irmãs. E ela é a caçulinha, então eu sinto como se a Nili fosse a minha filha. A gente tem uma relação muito próxima mesmo. Ela é uma amiga para mim, uma querida, sou apaixonada por ela. E na família a Nili também é muito preocupada, ela é muito presente, né? E mesmo ela morando em São Paulo e a gente aqui no interior, ela se faz presente em videochamada, em mensagens, então a gente tá sempre se falando. A Nili é realmente uma querida. Eu não fui uma criança muito sonhadora. Eu sonho em ser astronauta, eu sonho em ser veterinária. Eu não era essa pessoa. Eu simplesmente vivia a minha infância, eu não ficava pensando o que eu ia fazer quando eu ia trabalhar. Trabalhar é chato demais, ainda bem que eu não pensei nisso. Por que as crianças sonham em trabalhar? Trabalhar é chato, pagar boleto é horrível. Não, as crianças não têm que sonhar em profissão nenhuma, elas têm que sonhar em continuar a ser criança para sempre, que era o que eu queria e continuo querendo. Se eu pudesse voltar, eu continuaria sendo a criança que brinca horrores, que faz piada de tudo, que vive a vida mesmo e faz tudo que dá na telha, e desde que minha mãe permitisse, óbvio. Minha guia, meu orixá, sou de lutar de manhã, sou a forte, sou a alto dentro da lata. Quando
a Nini decidiu mudar a rotina lá pelos 15 anos com relação ao consumo, e ela teve um virar de chaves, assim. Eu me recordo muito bem que numa passagem de ano ela decidiu optar pelo vegetarianismo. E foi muito impressionante para a gente, né? De uma forma muito positiva, porque é muito impressionante o compromisso que a Nili tem, o respeito que ela tem pelos animais hoje e pelo consumo consciente. Então isso só traz boas referências para a gente e uma influência muito positiva. É muito impressionante esse respeito que a Nili tem pelos animais e pelo meio ambiente, pelo consumo consciente, sabe? Olha, a Nili, ela é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que faz a diferença no local onde ela está e com as pessoas com quem ela se relaciona. De fato, ela não passa despercebida em nenhum local onde ela esteja. Eu definiria ela, se fosse para ser uma palavra, eu definiria ela como intensa, porque a Nili é muito intensa em tudo que ela faz. Decidida, livre, engraçada e vivendo a vida. Assim, ele cresceu. Hoje, ela é uma das pioneiras em falar sobre a importância dos cosméticos naturais e o estilo de vida mais sustentável. Aliás, esse dom para a comunicação nasceu junto com as suas descobertas na juventude. Não por acaso, optou pelo curso de jornalismo. É polêmico dizer isso, mas eu já era jornalista antes de me tornar jornalista, porque eu produzia reportagens, o que seria o gênero reportagem, só que na forma de blog, era online, era digital. Então eu escolhi essa profissão muito antes de exercê-la na prática. E isso fez toda a diferença, porque quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um senso de o quanto a informação ela exige responsabilidade, o quanto uma frase errada, um dado errado, bota tudo a perder, é muita responsabilidade. Então esse senso ético já veio comigo, porque eu já comecei a escrever desde muito cedo. Acho que no final das contas já era um traço da minha personalidade. A profissão foi meio que intuitivamente escolhida, porque eu já queria falar para as pessoas, eu já me expressava dessa forma, eu já gostava de me comunicar, eu gostava de contar histórias. É realmente o clichê do jornalista que ama contar histórias, todo jornalista ama contar histórias. E eu realmente sempre amei contar histórias, então não fujo desse clichê. E foi uma escolha muito acertada, não me arrependo de modo algum, porque a faculdade só consolidou uma vontade, realmente, um instinto jornalístico que eu já tinha. E foi na sua área de formação que a Nili conheceu Bruno Fonseca. Ele foi seu colega de trabalho durante 5 anos, o período em que a Nili trabalhou na agência pública. Conheci ela justamente no trabalho, então a gente se via praticamente todos os dias. E acho que quando eu penso em memórias, né, que eu tenho junto da Nili, eu lembro desde as coisas mais sérias, né, envolvidas ao trabalho, né, muitas reportagens que a gente fez e a Nili trabalhou junto na divulgação, que envolviam questões sérias, né, denúncias de violação de direitos humanos. Mas também lembro muito da Nili dos momentos de descontração, né? E, inclusive, assim, é impossível, por exemplo, eu ouvir alguma coisa, ouvir algum meme da Cláudia Leite e não lembrar da Nili, porque foi um dos momentos mais marcantes, um dos muitos que a gente caiu em gargalhada, assim, e não conseguia se ver sem lembrar dessas piadas. Um meme da Cláudia Leite foi de uma vez que ela foi num programa de televisão cantar uma música do Bob Marley. E ela acabou se empolgando e alguns trechos da música ficaram tão diferentes do original que ficaram mais pro engraçado do que necessariamente pro comovente, assim, que talvez fosse a intenção dela. E acaba que isso virou uma dessas pequenas coisas, assim, no dia a dia, né? Às vezes de trabalho que é cansativo, né? Que a gente especialmente lidava com temas muito pesados no trabalho juntos. Então, às vezes era uma frase ou alguma coisa, assim, desse vídeo que a gente lembrava e servia pra gente dar uma gargalhada.
E falando assim, parece até uma coisa boba, mas eu acho que essas relações, assim, elas são muito importantes na nossa vida, né? E acho que a Nílio foi uma dessas pessoas que eu consegui desenvolver essa relação e que trazia, às vezes, essa leveza pra gente aguentar, né? Todas as dificuldades do dia, as cobranças de trabalho, todas essas coisas que são pesadas e que são difíceis de passar. Aí eu acho que tendo uma amiga que é uma pessoa que você consegue confiar, né, trocar ideias de questões mais sérias, mas também ter esses momentos de descontração, acho que fica sempre tudo muito mais fácil. Ah, e a Nili segue com um senso jornalístico, mesmo sendo uma digital influencer. Pensa que uma coisa atrapalha a outra? Isso faz parte do pensamento dela. Antes de começar a escrever, eu já tinha um senso muito claro da necessidade do jornalismo, a necessidade da informação, e escrever para a internet, produzir conteúdo só, deixou isso consolidado dentro de mim, do quão urgente é a gente falar com as pessoas sobre temas importantes, necessários, que precisam ser ditos. E é isso que o jornalismo faz, no final das contas, é isso que eu faço. Tem uma convergência realmente em propósito mesmo do que é ser jornalista para mim e do que é produzir conteúdo. Nem todo produtor de conteúdo faz jornalismo, óbvio, mas no meu caso há uma convergência clara das coisas entre você unir propósito, valores éticos muito claros e informar, comunicar, tocar as pessoas, porque não é só informação pela informação, é tocar as pessoas. As pessoas, elas se lembram de como você faz com que elas se sintam. E eu acho que o meu trabalho vai nessa direção. E não só informar, como tocar as pessoas, fazer com que elas se conectem comigo, que elas se engajem naquela história, que elas repercutam aquela história, que elas mesmas contem essas histórias. Você deve estar se perguntando, como a Nili faz isso? Escuta só. Pele saudável em que posso te ajudar? Dicas de segurança para receitas caseiras. Só que como tudo na vida, Nili também precisava começar de alguma forma. E nada mais justo do que ela mesma ser a cobaia. A influencer mergulhou no mundo de beleza natural e livre de ingredientes nocivos. Com as suas descobertas, a abelhuda Nili foi vendo que era fundamental ter um contato maior com o público de forma bem literal. Hoje em dia, eu tenho buscado testá-los em outras peles, convidar outras pessoas conhecidas para testar junto, ceder o produto para que eu possa ouvir uma opinião diferente, porque eu realmente eu percebi o quanto é importante essa experiência essa multiplicidade de opiniões a respeito de um mesmo produto, mas no comecinho eu era a modelo de mim mesma para testar a performance desses produtos. A maquiagem, eu errei muito. Nossa, eu passei muitos anos errando delineador até realmente aprender a fazer certo, aprender a fazer. Aliás, não dá nem para dizer certo. Na maquiagem não tem certo. Se você quiser fazer delineador torto, pode inclusive virar tendência, virar dancinha no TikTok ainda. Mas não é sobre isso. Não é sobre ser certo ou errado. Eu fiquei habilidosa com a maquiagem, errando muito. E eu acho que isso é na produção de conteúdo, na vida, na maquiagem, na beleza, tudo é errando. Na verdade, Só um minuto. Ah, é. No meio de tudo isso, a nossa personagem também cuida dos companheiros, que, como você escutou, às vezes são um pouquinho dramáticos. Eu amo os meus cachorros mais que a minha própria vida, mas eles dão sim trabalho, tá? Falando em trabalho, o próximo passo da Nili é escrever mais um livro. Ela já escreveu um em parceria com a loja Imaginário. Na obra, a biografada fala sobre ressignificar a beleza natural e conectá-la com a alimentação. Mesmo com 28 anos, ela quer falar mais. E tá aí algo que ela gosta de fazer: falar. Quero sim escrever outro livro, quero continuar focando nos meus projetos, encontrando novas formas de atingir as pessoas, em convergência com o espírito do tempo, me atualizar, me manter relevante. Isso é difícil quando você trabalha com internet, é se manter relevante
quantas pessoas não criam conteúdo e acabam caindo no esquecimento, ou se caem em alguma polêmica, perdem patrocínio, essa pessoa some porque ela não tornou o negócio dela sustentável e ela não tem um propósito. O propósito dela, se o propósito dela é só ganhar dinheiro, sinto muito. Acho que ela vai, em algum momento, isso não vai dar certo. Porque produzir conteúdo não é só sobre ganhar dinheiro. Tem muitas outras coisas envolvidas. Então, eu quero me manter relevante, escrever outro livro, realmente me atualizar cada vez mais e tenho, sim, um plano de talvez, e esse é realmente talvez, porque não sei se posso mudar de ideia amanhã, mas quem sabe ter uma marca própria de cosméticos. Todo mundo me pede isso há muitos anos, e se as pessoas soubessem o quanto dá trabalho ter uma marca de cosméticos, elas jamais criticariam qualquer marca de cosmético, porque realmente dá muito trabalho. Aliás, de acordo com o Google Trends, o termo autocuidado teve um boom durante a pandemia, mais precisamente em outubro de 2020. Desde 2011, ele não tinha ultrapassado a casa dos 25%. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Já deu para perceber que a Nili faz várias coisas, né? Ao longo dos anos, ela foi deixando sua marca por onde passou. Na vida de amigos, familiares e seguidores, é claro. Mas afinal, como que essas pessoas veem a Nili? Bruno Fonseca. A Nili é uma pessoa muito alta astral e acho que a gente sempre se deu muito bem, assim, nas piadas, nos memes. Acho que a gente tinha um modo meio sarcástico, assim, de rir dessas bobeiras, assim, que sempre nos aproximou muito. A Nili também acho que foi muito importante ter conhecido ela, porque eu não tinha muito contato, né, antes de conhecer a Nili, com pessoas, né, que produziam conteúdo, misturando essa questão de autocuidado, né, de estética, mas também com essas outras informações, né, de veganismo, de buscar produtos naturais, né, assim, então acho que foi importante, assim, para mim, porque eu não conhecia muito, assim, não tinha muitas referências disso. Confesso que eu nunca fui muito uma pessoa ligada em questões de estética, autocuidado, e acho que com a Anilha eu consegui não só ter contato com esse tipo de conteúdo, mas um conteúdo que ainda estava envolvido com várias outras questões que já eram mais próximas para mim, né? Então acho que foi muito legal, assim, me abriu muita cabeça, assim, para essa produção de conteúdo de autocuidado, mas com todo tipo de conteúdo assim por trás, assim, né, de conscientização e de buscar mesmo assim informações que não sejam só muito superficiais, assim. Acho que quebrou um paradigma assim para mim do que eu esperava de influencers, por exemplo, desse meio, sabe? E é isso, assim, a Nili, ela virou essa referência, assim, para mim, no meu círculo, assim, de pessoas que conseguem trazer essas informações, mas também de uma forma leve e interessante, e já me fez repensar muito, assim, de como que pode ser essa produção de conteúdo nas redes. É uma pessoa que eu adoro ouvir as ideias, avaliações, porque eu acho que eu sempre aprendo muito. E claro, né, também ser essa amiga, essa pessoa que é muito boa para esses momentos de descontração e de rir de bobagens, assim. Como hoje eu vejo a Nili assim como um mulherão da... Porque foi muito impressionante a jornada que ela fez, né? A saída que ela teve, a criança que ela era aqui do interior. E hoje ela é referência no, de beleza consciente, de beleza sustentável. Hoje foi muito impressionante essa jornada que ela teve em tão pouco tempo. Assim, eu fico muito impressionada e muito orgulhosa com ela, porque ela saiu daqui e foi morar sozinha,
né? Trilhou seus caminhos, terminou a faculdade, conseguiu o seu lugar. Eu acredito que foi em pouco tempo que ela fez isso. E eu acho que pela intensidade com que ela faz as coisas, isso foi se dando na vida dela. E foi assim, eu fico muito impressionada e muito orgulhosa, né? Muito orgulhosa mesmo. Eu sempre sinalizo isso para ela. Foi muito impressionante como ela conseguiu o seu lugar, né? Se tornou referência no meio. Eu fico muito orgulhosa e muito surpresa, assim, positivamente, de como as coisas, como ela conseguiu e o trabalho que ela teve para estar onde ela está hoje, né? Foi muita dedicação e muito trabalho, muito empenho, muitos perrengues, assim, muito impressionante. Essa quem acabou de falar é a Andrea, irmã da Nili. A influencer tinha uma grande expectativa sobre esse depoimento. No início da pandemia, a irmã gravou um vídeo para o aniversário de Nili e não conteve as lágrimas. A nossa biografada achava que ia ter mais um pouquinho de emoção. E com esses depoimentos fica a dúvida: como a Nili se define? Eu me definiria uma pessoa engraçada, que pretende, né, e sempre tentou trazer informação séria, falar sobre assuntos importantes e urgentes de um jeito leve. Eu acho que esse é um diferencial muito bacana meu, e isso é uma expressão da minha personalidade também. Eu tanto gosto de falar sério e sou uma pessoa muito comprometida e disciplinada com tudo que eu faço, mas ao mesmo tempo eu não me deixo embrutecer, não me permito ser tão fechada, tão dura, porque eu, na militância, eu acabei vendo quanto o mundo é injusto, quanto há muita crueldade animal, há crueldade contra as pessoas, a exploração do meio ambiente, e não que eu pretenda deixar esses assuntos menos pesados no sentido de urgentes ou sérios, mas de que o tom de leveza, ele tende a atrair mais as pessoas. É mais fácil você seduzir a pessoa com uma abordagem mais leve, mais acolhedora, mais empática, do que você já chegar com os dois pés na porta, muito embora minha personalidade ariana me faça ter o ímpeto de agir assim, mas eu me comporto na prática de outra forma, assim. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Você escutou o especial A Ordem Natural das Coisas na Vida de Nili Ferrari, com locução de Karina Merli, roteiro de Pedro Ezequiel e Karina Merli, reportagens de Pedro Ezequiel e Renan Santana, produção de Maria Laura Lopes e pesquisas de Bianca Muniz. A edição é da Tainá Ramos e a coordenação dos trabalhos é de José Carlos Ferreira. Até mais! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.